Olá, boa noite, galera tricolor, torcedor de outros clubes. Terminou agora São Paulo 2, Grêmio 1, né? São Paulo conseguiu aí uma virada, 3 pontos importantes dentro de casa, né? Precisavam, né, desses pontos aqui, né? E foi até muito importante o São Paulo pontuar, né? Eu vou até ver aqui como é que ficou o caso aqui, os números aqui da tabela do São Paulo, né? Antes de opinar a respeito do jogo, né? Pra ver aqui, né? Agora que o São Paulo vai para sua segunda vitória, né? A gente já tá. São Paulo agora com 12 pontos, né? Essa vitória agora que teve pro Grêmio, né? Foi pra nona colocação, né? Sim, um resultado bem importante, mas ainda assim pouco. O time ainda precisa muito, né? A melhorar, né? É o que a gente espera, né? Só que pra mim, com Zubeldia eu não espero muita coisa. Independente do que as Zubeldetes pensam, né? Porque se eu falar do cara, nossa, vai ter Zubeldete aqui, né? Foi na quarta-feira que eu não consegui acompanhar muito bem o jogo, né? Eu tava no trabalho, mas eu tava sabendo assim por volta do placar, né? Eu até comentei quando o São Paulo tinha levado o gol que não era uma surpresa, né? E aí teve um Zubeldete barra bochecha vermelha que mandou tomar no cu. Eu mandei ele ir pro inferno lá no grupo. Simples assim, né? Normal, não tô, nunca pedi para que ninguém tenha a mesma opinião que eu, apenas que respeite. Agora não sou obrigado a ficar pensando igual os outros porque os outros querem, né? Pra mim é um técnico fraco, é um técnico covarde. Deu pra ver aí as mexidas que ele fez. Claro que foi bom ele ter colocado o Luca, né? Um moleque que foi muito importante, que salvou, né? O cargo dele na quarta-feira, né? Salvou, né? E tudo, né? Até pensei que ele ia colocar o Real, só que é aquilo, né? Quando ele faz, ele tá satisfeito, ele não é aquele cara que quer ir pra cima, que é, não, ele não é, né? Mas enfim, né? Falando hoje do jogo, o São Paulo, assim, por mais que ainda tem que melhorar, o São Paulo até jogou melhor do que o Grêmio, tava em casa, tinha que fazer isso, porque ele não podia nem pensar em perder hoje. Porque o São Paulo tava lá na parte de baixo da tabela, né? A gente não podia nem pensar em perder. Por mais que o São Paulo ali teve as suas tentativas ali, né? Uns 3 lances, né, no primeiro tempo lá que o Volpe, né? E aí, tem saudade do Volpe? Acredito que as Ubeldetes devem ter, né? E aí, tipo, ali perto do final ali, o Marcos Antônio acabou saindo, acabou sentindo, né? Ixi, mais um que vai lá, como o Barolo fala, pro Triângulo das Bermudas, né? Mais um, né? Aí ele colocou o Pablo Maia. Pablo Maia que fez uma falha que não podia, né? Ele podia chutar a bola de outra maneira ali, não. Ele chutou na bola do pé do cara, que acabou fazendo o contra-ataque. E foi do gol do Grêmio. O São Paulo terminou o primeiro tempo com 1-0 do Grêmio, né? Já foi aquela coisa, ixi, né? Aí o segundo tempo São Paulo começou, foi tentando, né? Até que num lance ali de bola parada, né? Que os caras até tentou fazer um toque ali, foi na mão, tocou na mão lá do jogador do Grêmio, que o juiz marcou falta fora da área, o Enzo Dias acabou cruzando, o Arboleda ali aproveitou a oportunidade, empatou, né? Não, foi até importante o Arboleda ter colocado o São Paulo de volta no jogo, o São Paulo ali tentando, né? Tava tentando ali fazer, aí depois ele faz as mexidas dele, colocando o Luca, né? Que ele tira no lugar do Pablo Maia, né? Tipo, tá certo que o Pablo Maia errou, beleza, mas tirar ele é. Mas enfim, né? Vamos ver como fica aí o clima lá dos dois, né? Aí já vai pra essa fogueira aí. E aí, tipo, o São Paulo tava tentando, o Luca ali tava tentando na frente. Seria bom ele ter colocado o Luca junto com o Rian Francisco, né? Vai entender, né? E aí foi tentando, né? Até que teve um lance ali, uma falta ali do Luciano, né? O juiz marcou, só que de primeira instância o juiz marcou falta. E aí foi questionado ali se foi dentro ou fora da área. Depois ele veio no VAR.
ele viu ali que foi dentro da área e ele marcou pênalti, né? Até aí ficou naquela, se o Luciano vai, se o André Silva vai, se um outro jogador vai. Aí ele acabou, o Luciano dando a bola pro André Silva, pediu até pra torcida, né? Dar um apoio ali, né? O André Silva foi, né? Caprichou, né? Que é isso que a gente quer com um jogador que fica, além de ele ganhar pra treinar pênalti, tem que jogar naquela seriedade, não fazer o que Caleri errou, que o Ferreirinha errou. Poxa, pênalti ali tem que ter seriedade ali, tem que encher o pé. E foi o que fez, 2-1. São Paulo ainda tava ali. Ele até ia fazer as mudanças colocando o Rian Francisco, mas aí ele não quis, né? Ele deixou o time daquela maneira. O Grêmio teve até um lance agora que, meu Deus do céu, graças a Deus não comprometeu e, né? Terminou agora a partida, né? São Paulo aí, né? Chegou aí a 12 pontos aí, né? 3 pontos importantes aí, né? Um pouco 12. De quantos que falta para os 45? Né? Precisava, né? Mas ainda assim, a disputa que teve é muito pouco, né? Muito pouco, né? E antes que as Ubeldetes falem alguma coisa, eu ainda não esqueci da derrota que teve o Palmeiras, não, tá? Que elas e os Bochechas Vermelhas normalizaram aquilo, falando que o São Paulo só perdeu por causa de erro de arbitragem, só por isso. Ninguém falou que o time jogou de maneira covarde, alguns falaram que o time amassou, essas coisas assim, tudo, né? Aquelas papagaiadas de sempre. Né? É a mesma coisa do Paulista, né? Não, o São Paulo só perdeu por causa do pênalti lá que não teve. Mas ninguém vê ali a maneira ridícula que o time joga, né? Ninguém vê isso daí, né? Mas como eu falei, com esse técnico aí não dá pra esperar muita coisa, não. Eu não espero muita coisa dele. Não espero. E se vier um técnico, por favor, que venha um técnico que jogue pra cima. Que jogue pra cima, né? Por isso que o futebol brasileiro tá ridículo desse jeito. Parece que é um crime hoje você postar o seu time e falar pros caras, joguem pra cima, joguem pra jogar pra cima. Parece que é difícil, né? Mas sim, é bom enaltecer hoje os 3 pontos, mas o time ainda precisa muito que melhorar. Como eu falei, até para conseguir os 45 pontos, precisa jogar mais do que isso. Não pode ficar jogando na retranca. Chega de retranca, caramba. Pô, eu ainda falei das vezes que eu vi o meu time sendo campeão, não era retranca, né? Mas aí todo mundo normaliza, né? As Ubeldetes e os Bochecha Vermelha normaliza, né? Gente que enaltece também o blogueirinho também, né? A galera aí pensando que o cara lá, o grego, é a solução para poder vender a base. Nossa, meu Deus. Até que ponto chegamos, hein? Aí agora o Marcos Antônio, mais um aí que vai lá pro Triângulo das Bermudas lá naquele DM, né? Um DM que não foi reestruturado por conta do blogueirinho que fez aquela palhaçada com o Dr. Turíbio, né? As Ubeldetes e a Bochechada esqueceu, mas eu não esqueci não. Acredito que muita gente não esqueceu, né? E é aquela coisa, acredito que pra eles lá por enquanto tá ok, tá tudo, né? Aí vamos ver depois, né? Embora que a gente sabe que no nosso time infelizmente não tem diretoria, não tem bastidor, né? Não adianta, tipo, não adianta nada ficar colocando culpa e arbitragem, que quem deveria falar de arbitragem não fala, sobre os erros da arbitragem, que é o blogueirinho lá. Mas ainda assim o nosso time ainda precisa melhorar, o nosso time ainda precisa disputar de maneira digna. É isso que a gente quer. Só que com um treinador desse fraco ou covarde de time pequeno não dá pra esperar muita coisa. E eu vou continuar assim, como o Rony falou, eu vou continuar na jugular desses caras aí, desse cara, e vou continuar falando. Lembrando que isso é opinião minha. Quem gostou, beleza. Quem não gostou, tudo bem, não tem problema nenhum. Respeito quem pensa a opinião contrária comigo. Não estou falando para a pessoa pensar igual a mim. Só que se a pessoa gosta do cara e pedir para eu pensar do jeito, pelo amor de Deus,
Isso também não, né? Então, de vez em quando o bom senso é bom ter, né? Não faz mal a ninguém, né? Mas é aquilo, eu já a gente já começa a estar acostumado com a bochechada, né? E agora as bochechadas barras os beldetes, daí já viu, né? Tô falando, na vitória lá, ai, Zubeldia copeiro, Zubeldia invicto, esse é o cara. Aí depois eu quero ver quando acontecer coisa pior aí com ele aí. Aí a gente vai falar. Mas por hoje, São Paulo 2, Grêmio 1. São Paulo chega a 12 pontos, vai para a nona colocação. 3 pontos importantes, mas ainda precisa muito que melhorar. E no meu ver, vai melhorar quando a gente contratar um técnico que jogue para cima. Um técnico que não seja um técnico de time pequeno, que vê o São Paulo como um time grande, que a instituição é grande. Então é isso que a gente espera, né? E vamos ver nos próximos episódios como vai ser aí. Todo jeito aí agradeço, gente, aí por toda a preocupação de vocês, por sempre estar aqui me ajudando aí, né? No vídeo 171 aí, com 2.600 views aí, eu agradeço. Se vocês gostam de ver um infartando como foi na partida com o Palmeiras, se inscrevam aí. Ativem aí o sininho, continuem aí a dar likes. Eu vou, quando ajustar as coisas assim no trabalho, eu vou ver se consigo marcar de fazer uma live. A gente tem que marcar, hein, Rony, de fazer também a live também, hein? Lá na jugular, hein? A gente tem que marcar. Eu vou ver se pego o contato do Rony pra poder marcar com ele também, né? E quem sabe mais à frente é o Barolho e os outros aí também, né? Por causa que essa galera aí não passa pano, né? Chega de gente que passa pano, né? Mas agradeço a todos vocês, que vocês tenham uma ótima noite, que Deus abençoe vocês. E um ótimo fim de semana na graça de Deus. E aqui vai ser sempre que, né, vai São Paulo, vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, né? E Alonso sempre, né? E pra bochechada e pra Zubeldetes, eu ainda vou continuar a cobrar, hein? Vai ser sempre cobrando. Aqui não tem passada de pano não, tá? Não importa o que vocês pensam, eu ainda vou continuar aqui, tá? Até a próxima aí, gente. Uma ótima noite a vocês.